E aí, como é que vocês estão? Conseguindo estudar bastante nessa quarentena? Lembrando que eu continuo aberto às dúvidas, hein? Então, dúvida, por favor, mande. Hoje a gente vai ver o módulo 5, tipos de sujeito. Eu já tinha mandado para vocês algum material a respeito e, na verdade, eu mandei uma seleção de slides e tudo mais para que vocês dessem uma olhada. Lá tá bem detalhadinho as coisas que a gente vai ver aqui hoje. E hoje, enquanto a gente vai discutindo alguns pontos que estão no material que eu disponibilizei para vocês e também bem resumidos na apostila, a gente já resolve os exercícios, fechou? Vamos lá. Módulo 5, página 36, tipos de sujeito. Deixa eu mudar a câmera aqui. Pronto. Então, estudando tipos de sujeito, a gente vai ver o seguinte. A gente sempre vai distribuir a frase em dois pedaços, né? Vocês estudaram dessa forma. Sujeito, predicado. Sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Predicado é tudo aquilo que não é o sujeito. Então, a estrutura da apostila propõe para vocês duas divisões, sujeito e mais predicado, né? Então, sujeito e predicado. Eu proponho para vocês uma outra. Além de sujeito, eu prefiro que vocês pensem, além de sujeito e predicado, desculpa, prefiro que vocês pensem em sujeito, verbo e complemento. Por quê? Porque a gente está trabalhando, lá mais para frente, a gente vai ver tipos de predicado. E a gente tem o predicado verbal e o predicado nominal. E o comportamento destes predicados depende da relação entre o verbo e as outras coisas que estão no predicado. Então é mais fácil a gente entender sujeito, termo com o qual o verbo concorda, perfeito, predicado, tudo aquilo que não é sujeito, perfeito. Só que dentro do predicado a gente tem a junção de um verbo e de um complemento. Ó, nessa primeira frase aqui que é colocada como exemplo, a testemunha, muito à vontade, confirmou a inocência do réu. A gente tem a testemunha como sujeito de fato, tá certo? Então a testemunha é sujeito, isso não se discute. Agora, o predicado aqui, ó, peraí, um segundo, por favor. Deixa eu ver se tá tudo. Eu gosto, sim. Aqui, ó, confirmou, representa a ação praticada pela testemunha, tá? Então, ó, a testemunha é meu sujeito, este sujeito praticou uma ação. Que ação foi esta praticada? Confirmou. Quem confirma, confirma algo. Qual foi o algo confirmado? A inocência do réu. Então, a inocência do réu aqui, ó, tudo isso aqui funciona como complemento. Mais para frente a gente vai ver que este complemento é um objeto direto, né? Vocês estudaram como verbo transitivo direto, objeto direto, quem confirma, confirma algo, não tem preposição. Então, ó, a testemunha, meu sujeito, pronto, marcado. Muito à vontade, confirmou a inocência do réu, tudo isso é o predicado, sujeito predicado, a divisão inicial. A diferença está no predicado, você consegue identificar o verbo e o complemento. Este muito à vontade aqui tem função adverbial, então a gente vai classificar como adjunto adverbial. Tá? Olha só como dentro de um predicado a gente tem mais e mais classificações. De cara a gente vai precisar pensar no seguinte: divisão, sujeito, verbo, complemento. Verbo e complemento formam o predicado, sujeito está do outro lado. Então, ó, deixa eu achar um cantinho aqui, ó. Vou subir um pouquinho a página em branco, vou escrever isso aqui para você. Isso está no slide, hein, por favor. Não se esqueça do material que eu coloquei para vocês. Então, ó, eu tenho sujeito, tenho o verbo, e tenho o complemento. A junção dos dois
forma o predicado. Então vocês estudaram como a matéria se apresenta para a gente como sujeito e predicado. A gente vai anotar para facilitar a nossa vida, para facilitar nosso estudo e para lá na frente a gente ganhar muito tempo, tá? A gente vai classificar como sujeito, verbo, complemento, S, V, C. Então usei S é sujeito, V é verbo, C é complemento, tá certo? Lembra sempre que a junção do verbo e do complemento formam o predicado, nem sempre precisa estar nesta ordem. A classificação de sujeito eu gosto bastante e vou dar uma atençãozinha para ela. Ó, sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. É legal pensar que é o verbo que concorda com o sujeito, não é o contrário. Deixa eu excluir aqui, ó. É o verbo que concorda com o sujeito, não é o contrário, tá? Não é o sujeito que concorda com o verbo, é o verbo que concorda com o sujeito. Isso já facilita bastante a nossa vida na questão número 1. Porque, ó, em conformidade com a norma padrão e com o sentido das informações apresentadas, um título coerente para o texto é: as estrelas que consta, verbo, no mais completo mapa da Via Láctea. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. No mais completo mapa da Via Láctea, soma. Pronto. Eu tenho as estrelas como informação número 1, como sujeito dos verbos constar e somar. O sujeito desse verbo, as estrelas. As estrelas têm como núcleo deste sujeito estrelas. Então, ó, estrelas representa o meu núcleo. Esse núcleo está no plural. Quem concorda com o sujeito é o verbo, nunca é o contrário. Só que olha só, se o meu verbo, se o meu núcleo do sujeito está no plural, obrigatoriamente o meu verbo deve estar no plural também. Então o certo é as estrelas que constam, somam, porque o núcleo é pluralizado, tá certo? Eu não tenho que mudar o sujeito, eu tenho que mudar o verbo, porque é o verbo que concorda com o núcleo do sujeito. Só pra gente terminar a questão, depois a gente volta nos conceitos ali. Mapa mais completo da Via Láctea tem 1 bilhão de estrelas. Ó, mapa mais completo da Via Láctea, sujeito, vou separar aqui, vou grifar o tem. Opa, separei, vou grifar o tem como meu verbo e vou grifar esse 1 bilhão aqui como complemento. Ó, qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra mais importante? Classificação de sujeito. Todo sujeito tem um núcleo. O núcleo aqui, mapa. Mapa é o núcleo do meu sujeito. Sendo o mapa o núcleo do meu sujeito, singular. Ó, o tem pluralizado aqui, ó, concordando com o mapa. Se está pluralizado, está indicando plural. Se está com circunflexo, perdão, está indicando plural. Não é o que a gente está procurando. Chega a 1 bilhão as estrelas do mapa mais completo da Via Láctea. Olha o meu sujeito aqui, ó. As estrelas do mapa mais completo da Via Láctea. E qual é o meu núcleo? Meu núcleo é esse aqui, ó. Opa, pera aí. Meu núcleo é esse aqui, ó. Estrelas. Só que eu não vou falar que essas... Meu núcleo tá aqui. Estrelas. Núcleo no plural, chega, verbo no singular. O certo seria chegam. Se o verbo não está pluralizado, significa que não está concordando com o núcleo. Estimam-se que sejam próximo de 1 bilhão o total de estrelas. Ó, o total de estrelas do mapa mais completo da Via Láctea. Esse aqui é o meu sujeito. O núcleo do meu sujeito, total. Total está no singular, então não é estimam-se, é estima-se. 1 bilhão de estrelas compõe o mapa mais completo da Via Láctea. Compõe meu verbo, o meu sujeito, está aqui, ó. 1 bilhão de estrelas. Qual é o núcleo desse sujeito? 1. Então 1 compõe tudo no singular, concorda com
1 bilhão, né, que é o meu núcleo, concorda com... O verbo compõe concorda com 1 bilhão, meu núcleo. Por isso, a alternativa E no exercício 1, tá certo? Voltando lá para a teoria, então, agora que eu sei a lógica, eu tenho que entender que todo sujeito vai ter um núcleo. Núcleo, palavrinha mais importante, como a gente fez no exercício número 1 de concordância. Se eu tenho um núcleo só, significa que meu sujeito é simples. Então, aqui, ó, passos, apenas um núcleo. Se eu tenho mais de um núcleo, então 2 ou mais, sujeito composto. O pai jovem, a mãe jovem não deixavam o menino solto. Eram pai e mãe, ó, 2 núcleos, pai e mãe, 2 palavras. Passos, substantivos, pai e mãe, substantivos. Qual é a dica que eu te dou? Todo núcleo do sujeito é um substantivo ou uma palavra substantivada. Se a gente lembrar das nossas primeiras aulas presenciais, eu falei para vocês o quanto era importante vocês entenderem a função de um substantivo numa frase. Toda vez que eu tiver um substantivo, tem alguma coisa ali, tem uma informação ali. O substantivo, ele é o ponto de partida para... O substantivo é um ponto, fazendo uma analogia com a matemática. Ele é o ponto de partida para todas as outras classificações. Então, é fundamental que vocês observem a presença do substantivo. Eu preciso achar o tipo de sujeito, eu não estou encontrando, Matheus, tem várias palavras. Vai atrás dos substantivos. Normalmente, substantivos indicam para você qual é o sujeito. Estou usando normalmente porque tem as palavras substantivadas, então eu uso algumas palavras com função de substantivo, e aí neste caso essas palavras podem ser classificadas como núcleo. Um exemplo é o grande assombra. Assombrar é minha ação, o grande é o meu sujeito. Grande, por natureza, é um adjetivo. Coloquei o grande ou o artigo sendo usado antes, eu transformei esse adjetivo em um substantivo. Isso é uma palavra substantivada. Então, simples, apenas um núcleo, uma palavra só, composto 2 ou mais núcleos. Terceiro tipo, elíptico ou oculto. É aquele sujeito que a gente sabe quem é, mas ele na frase não aparece, né? Vivemos sempre nesta cidade, ó. Vivemos, meu verbo, sempre nessa cidade, o complemento. Ó, toda essa oração aqui, ela é composta por um predicado. Então o sujeito não está nessa oração. Se ele não está nessa oração, eu preciso identificá-lo de alguma forma. Quais são as 3? Indeterminado, inexistente ou oculto. Como vivemos, como a terminação do verbo aqui, ó, esse emos, faz com que eu consiga chegar ao nós. Então esse emos aqui ele é importante, porque graças a ele, graças ao vivemos, eu consigo identificar que esse vivemos refere-se a nós. Se eu consigo descobrir que refere-se ao nós, sujeito oculto. Voltemos às questões ali, ó. Tecnologia, sujeito oculto. Aplicativos que prometem anonimato levam a debate ético. O título da chamada alude a um dos termos essenciais da oração, sujeito. No entanto, para que o sujeito seja classificado como oculto, é necessário que haja certas marcas linguísticas que podem ser identificadas em. É necessário que haja certas marcas linguísticas. As certas marcas linguísticas que a gente acabou de ver foram as terminações verbais. Foram criados novos aplicativos que prometem anonimato dos usuários. Foram criados, o sujeito desse foram criados, novos aplicativos, né? Novos aplicativos foram criados. Essa oração está na voz passiva. E aí eu vou parar um minutinho para fazer uma observação. Preciso que você saia um pouco, até vou tirar a apostila da visualização para que você preste atenção no que eu estou afirmando aqui. Peraí. Pronto. Ó, foram criados novos aplicativos. Colocando na ordem direta, né? Então, novos aplicativos foram criados. Alguns de vocês aprenderam que o sujeito era o termo que praticava a ação. Essa definição de termo que pratica a ação não é correta. Na verdade, não é correta em partes. Ela é incompleta. Por que ela é incompleta? Existem
dois tipos de sujeito, a grosso modo. O sujeito que pratica e o sujeito que sofre ação. Então, e aí seria o terceiro tipo, é quando uma oração não tem sujeito. Se eu digo que o sujeito é sempre o termo que pratica a ação, nessa frase eu não posso classificar novos aplicativos como sujeito, porque novos aplicativos não praticam, e sim sofrem a ação, tá? Aí você vai retomar aquele estudo de voz ativa e voz passiva, a gente vai ver isso mais pra frente, então não precisa desesperar. Eu só quero que vocês tenham clara como definição a seguinte ideia. Sujeito, termo com o qual o verbo concorda. Então todo verbo está concordando com o sujeito, caso não haja sujeito, que é o caso do sujeito inexistente, a gente vai ver mais pra frente, o verbo tem uma obrigação, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Ponto. Tudo bem até aqui? Então, só para revisar e abrir de novo a apostila, sujeito, termo com o qual o verbo concorda. Por que eu não posso afirmar que o sujeito é sempre aquele que pratica a ação? Porque em alguns momentos o sujeito vai sofrer ação. É claro que em algumas frases eu mesmo vou olhar e vou falar, ó gente, ó, esse caso aqui, o sujeito está praticando ação, quem é que pratica ação, tal coisa. Tudo bem, no usual tá certo, mas como definição não é essa. A definição é sujeito, o verbo sempre concorda com o sujeito. Então aquele termo com o qual o verbo sempre concorda é o sujeito, ponto. Por que eu não posso dizer que sempre pratica ação? Porque ele também sofre. A gente vai estudar a voz passiva ainda neste segundo ou terceiro caderno. Tudo bem? Voltando. Novos aplicativos foram criados. Se eu tenho o sujeito na frase, oculto ele não é. O sujeito apareceu aqui para mim, ele não pode aparecer. No mercado, há diversos aplicativos que prometem anonimato. Há diversos aplicativos que prometem anonimato dos usuários. Nesse caso, a gente tem o verbo haver com sentido de existir. O verbo haver com sentido de existir, ele representa o sujeito inexistente, tá? Então, ele está escrito na terceira pessoa do singular, significa que não tem sujeito nesta oração. Sujeito oculto e inexistente são sujeitos diferentes. O sujeito oculto eu consigo saber quem é, mas ele não está na frase. O sujeito inexistente é uma palavra, não existe. Surgiram vários aplicativos. Deixa eu arrumar aqui. Praticaram a ação de surgir, ó, o meu verbo aqui. Então, sujeito simples. Desenvolvemos novos aplicativos que prometem. Desenvolvemos. Meu verbo, quem praticou a ação de desenvolvemos? Nós. Esse nós aparece na frase? Não. Se ele não aparece na frase, significa que o meu sujeito é oculto. Por que sujeito oculto? Porque o nós não aparece na frase, tá certo? Ó, assinalei a alternativa D. De 17 de abril a 26 de maio, vacine-se. Deixe a gripe pra lá. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Temos aí o Martinho da Vila, pessoas com mais de 60 anos. A propósito, caso haja alguém na sua família com mais de 60 anos, vacina contra a gripe. Por favor, não deixe de levar essas pessoas com máscara, hein? Porque a gente precisa tomar cuidado com o coronavírus também. Considere as informações utilizadas, as seguintes orações utilizadas no cartaz. Deixe a gripe para lá, procure uma unidade de saúde, leve a caderneta de vacinação, acesse saude.gov.br/vacinagripe. Ó, deixe verbo número 1, procure verbo número 2, leve verbo número 3, acesse verbo número 4. Todos estes verbos estão no imperativo. No modo imperativo. O que é o modo imperativo? É o modo que indica uma ordem. Toda vez que eu tenho um modo imperativo, eu tenho uma ordem acontecendo. Eu não posso esquecer disso. Se eu tenho uma ordem, eu tenho alguém praticando essas ações. Lembra que no imperativo sempre tem uma pessoa praticando a ação. Se tem uma pessoa praticando a ação, qual é o tipo de sujeito que eu tenho aqui? Indeterminado? Não, porque eu consigo saber a quem ele está se referindo.
Simples? Não, porque não tem a palavra. Composto? Também não tem palavra. Inexistente ou oculto? Inexistente não é porque ele está de fato se referindo a alguém. Só pode ser sujeito oculto. Ponto. Questão número 4. Antes da questão número 4, a gente vai ver aqui esse quadrinho aqui, ó, sobre sujeito indeterminado. Então vamos revisão. 1. Sujeito simples, apenas um núcleo. 2. Sujeito composto, 2 núcleos ou mais. 3. Sujeito oculto, eu não consigo, pela frase, determinar quem é. 4. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado tem 2 possibilidades de classificação. A gente hoje vai considerar só a primeira e não a segunda, por quê? Porque a segunda possibilidade, essa com verbos transitivos e intransitivos, a gente ainda não aprendeu, porque a gente ainda não falou sobre transitividade verbal. Muito provavelmente falemos a respeito no próximo caderno. É muito provável que seja a nossa próxima aula. E aí, quando a gente estudar transitividade verbal, for estudar voz passiva e voz ativa, a gente vai voltar no sujeito indeterminado. Não precisa ficar tão nervoso. Por enquanto, eu preciso que vocês entendam o seguinte. O sujeito indeterminado, ele é indeterminado porque a gente não consegue determinar quem pratica a ação de fato. A gente precisa saber que essa indeterminação se dá muito porque eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural e eu não tenho, dentro do contexto, nenhuma referência de quem praticou a ação. Vamos analisar isso na oração número 4, no exercício número 4 comigo. Não gostava de se ver no meio do povo, faltava o costume. Às vezes dizia uma coisa sem intenção de ofender, entendiam outra, e lá vinham questões. Os meninos sumiam-se numa curva do caminho. Fabiana adiantou-se para alcançá-los. Era preciso aproveitar a disposição deles e deixar que andassem à vontade. Nos 2 trechos, as formas verbais entendiam e andassem, então vou grifar. Peraí. Peguei meu marcador, grifei entendiam, peguei meu marcador, grifei o andassem. Estão na terceira pessoa do plural. Mas a classificação de sujeito é diferente para cada uma das 2 formas. Classifique e justifique a resposta. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Entendiam e andassem, de fato, terceira pessoa do plural, eles, elas, entendiam, eles, elas, andassem. Ele diz que a classificação é diferente, e aí a gente vai pensar no seguinte. Toda vez que o verbo tiver na terceira pessoa do plural, a gente tem 2 possibilidades de classificação. Então eu posso classificar o sujeito como oculto, ou posso classificar como indeterminado. Qual vai ser a diferença para que eu classifique como uma coisa ou outra? Por que oculto ou indeterminado, ou por que indeterminado ou oculto? A diferença para a classificação como oculto ou indeterminado vai depender do contexto da oração. Ou seja, se eu conseguir entender pelas outras orações que eu tenho dentro do parágrafo ou do próprio texto a quem essa terceira pessoa se refere, significa que o sujeito é oculto. Então eu vou dizer aqui que eu tenho um sujeito oculto. Para que seja oculto, eu preciso que tenha contexto. Beleza? Estou afirmando que é oculto porque é com contexto. Vou afirmar que é indeterminado porque não é com, o oposto de com é sem contexto. Então, o que vai diferenciar ser oculto ou indeterminado é a presença de um contexto. Vamos analisar a oração. Não gostava de se ver no meio do povo, faltava costume, às vezes dizia uma coisa sem intenção de ofender, entendiam outra. Eu vou puxar isso, uma seta para cá e vou fazer assim, ó.
entendiam quem? Os meninos subiam-se na curva do caminho, Fabiana adiantou-se para alcançá-los, era preciso aproveitar a disposição deles, deixar que andassem à vontade. E se andassem, fiz a seta aqui, Ctrl C, Ctrl V, andassem quem? Em alguma das duas a gente consegue responder essa pergunta? Na verdade, na segunda a gente consegue. Os meninos sumiam-se na curva do caminho, Fabiana adiantou-se para alcançá-los os meninos. Era preciso aproveitar a disposição deles, deixar que andassem à vontade. Esse quem, neste contexto aqui, este quem tem uma resposta. Ele se refere aos meninos. Concorda comigo? Então, ó, lendo a oração, eu tenho contexto. Se eu tenho contexto, sujeito, oculto. Olhando ali, entendiam? Quem entendiam outra coisa? Não dá para responder. Se não dá para responder, eu não tenho resposta para o quem. Se eu não tenho resposta para o quem, significa que o sujeito é indeterminado. Então, olha só. Ainda que os dois verbos estejam na terceira pessoa do plural, a classificação de fato é diferente. Ele pede para a gente classificar. Entendiam, sujeito indeterminado. Andassem, sujeito oculto. Qual é a justificativa para isso? No primeiro caso, não existe contexto. No segundo caso, existe contexto. Questão número 5. Nós temos dois verbos aqui, ó, na terceira pessoa do plural. Só que a gente precisa ler o poema para encontrar qual é o tipo de sujeito. Então, os sujeitos de estavam lá no segundo verso, o cavalo e a carroça estavam atravancados nos trilhos. O cavalo e a carroça é o meu sujeito, os meus núcleos são cavalo. Ficou até tortinho aqui. Cavalo e o outro núcleo é carroça. Então, pronto, deixa eu arrumar isso aqui. Pronto, agora sim. Cavalo e carroça. Então, pronto. Se eu tenho dois núcleos, sujeito, composto. Eliminei simples, eliminei simples. Já tirei duas alternativas da minha frente. E como o motorneiro se pacientasse, porque levava os advogados para o escritório, destrancavam o veículo. Esse destrancavam o veículo não tem nenhuma outra referência. Porque, ó, o indivíduo que dirige o bonde estava impaciente porque levava os advogados para o escritório. Destrancavam o veículo, o animal disparou. Não aparece aqui quem praticou a ação de destrancar o veículo para que os animais tivessem disparado. Então não pode ser simples, não pode ser oculto, porque para ser oculto teria que ter uma referência. Quem desatravancavam, desculpa. Não tem essa resposta. Se não tem essa resposta, oculto não é, só pode ser indeterminado, alternativa A. Módulo 6, então, sujeito simples, um núcleo composto 2 ou mais, oculto está na frase, mas eu não consigo identificar, indeterminado, por enquanto a gente só estudou indeterminado com a terceira pessoa do plural, sem contexto, porque se tiver contexto significa que é oculto. E o último tipo de sujeito, o sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito. Sujeito inexistente toda vez que eu tenho verbos impessoais. O que significa dizer que um verbo é impessoal? Significa dizer que não tem nenhuma pessoa praticando esta ação. Quais são os verbos impessoais? Eu preciso lembrar sempre disso aqui. Verbos que indicam fenômenos naturais, o verbo fazer e estar indicando tempo, clima, o verbo ser indicando tempo ou espaço, o verbo haver no sentido de existir, ou expressando o tempo decorrido. Eu vou dar uma atenção especialíssima para o verbo haver, porque ele é o mais complexo para a gente, tá certo?
toda vez que eu tiver isso aqui, toda vez que eu tiver um verbo impessoal, ou seja, estes 4 itens aí, eu tenho que sempre escrever este verbo na terceira pessoa do singular. Nunca em outra construção que não seja terceira pessoa do singular. Eu estou dizendo para você que todo verbo impessoal tem sujeito inexistente e é escrito na terceira pessoa do singular. Meu mantra, ó, todo verbo impessoal tem sujeito inexistente e é escrito na terceira pessoa do singular. Todo verbo impessoal tem sujeito inexistente e é escrito na terceira pessoa do singular. Há em nosso país duas constantes que nos induzem a sustentar a ideia de que o Brasil é o único país brasileiro do mundo. Reescreva o segmento destacado substituindo o verbo haver pelo verbo existir. Há em nosso país duas constantes. Este verbo haver está escrito no singular. Por quê? Vamos pensar. Se eu voltar a regrinha aqui de cima, ele diz que o verbo haver com sentido de existir é impessoal. Logo, o verbo haver deve ser escrito na terceira pessoa do singular. Ponto. Entendeu essa daí? Ó, o verbo haver significando existir. Ó, o mousezinho aqui, ó. Haver significando existir significa que ele é impessoal. Se ele é impessoal, a gente já combinou que ele deve ser escrito na terceira pessoa do singular. Não tem opção. Há em nosso país duas constantes. Essa informação, deixa eu apagar esse destaque que eu fiz para a gente trabalhar. Essa informação aqui em nosso país, ela não nos ajuda em nada agora. Porque é só um adjunto adverbial. A ideia é entender que há duas constantes, tá bom? Este verbo haver é substituível pelo verbo existir? Sim. Se ele é substituível pelo verbo existir, significa que ele tem significado de existir. Se ele tem significado de existir, significa que ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele tem que ser escrito na terceira pessoa do singular. A grande questão é, quando você for reescrever essa frase, você não vai escrever existe. Você vai escrever existem. E aí você pode se perguntar, por que eu vou colocar existem, sendo que o verbo ou o sujeito é inexistente? Não. O verbo haver e o existir, eles compartilham o mesmo significado. Haver e existir têm o mesmo sentido. Mas, gramaticalmente, semanticamente, os verbos têm classificações diferentes. Então, o verbo haver e o existir, quando eles estiverem compartilhando o mesmo significado, eles têm classificações diferentes, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a anotaçãozinha que eu quero que você tenha em algum canto. Você vai colocar que o haver e existir compartilham o mesmo significado, porém são sintaticamente diferentes. Então, ó, o haver e o existir compartilham o mesmo significado, só que sintaticamente são dois verbos diferentes. Ou seja, eles têm regras diferentes. O haver é impessoal, o existir não é. Ponto. Questão número 2. O restaurante cujo nome foi substituído por Y divulgou no ano de 2015 os seguintes anúncios. Restaurante Y, executivo do francês. Há 10 anos, nosso chefe cria para você 2 saborosas opções de entrada, 3 pratos e 2 sobremesas por R$ 46,75. Bon appétit. Há 10 anos. Ó, esse detalhe aqui que a gente tem que prestar atenção. Esse A aqui não é, ele tem faz 10 anos, né? Seria esse tempo decorrido. Se é esse tempo decorrido, esse A aqui não pode ser este que se apresenta. O A certo aqui seria... Vou colocar
O A certo aqui é o verbo haver. Então, esta seria a construção ideal. 2. Restaurante Y. Executivo do francês. Criações diárias do nosso chefe para você. 2 opções de entrada, pratos e sobremesas. Na redação do anúncio 1, evitou-se um erro gramatical que aparece. Na redação do anúncio 2, desculpa, evitou-se um erro gramatical que aparece no anúncio 1. De que erro se trata? De fato, o haver aqui que a gente já tinha identificado, então o verbo haver, não, ele tem que ser o verbo haver porque está indicando uma ação passada, não é o a, preposição ou futura. Tendo em vista o caráter publicitário dos textos, com que finalidade foi utilizada em ambos os anúncios a forma pra no lugar de para? Vamos voltar no anúncio no primeiro aqui, né, cria pra você, e aqui ele também coloca pra você. Na real, gente, o fato de ser um texto publicitário faz com que a possibilidade de construção seja enorme. Como eu preciso me conectar com o público que está lendo, e aí ele está falando até de um prato executivo, então é importante pensar que a linguagem vai ser utilizada da melhor forma para se conectar com o público-alvo. Para conectar-se ao público-alvo, o autor trocou a preposição para pela forma abreviada, pelo pra. Então a única lógica desse emprego coloquial é a conexão com o público-alvo. Desempregados. E aí, arrumou alguma coisa? Não. E olha que já estou procurando há 4 meses. Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, a lacuna da fala, que completa a fala da personagem é... a gente acabou de fazer um exercício parecido com esse. Há 4 meses, por isso a alternativa B. Por que não pode ser a alternativa D? E aí é um detalhe legal. Por que eu não posso colocar fazem 4 meses? Vamos voltar. Aqui em cima, diz que o verbo fazer, indicando o tempo, ele é impessoal. Se ele é impessoal, certo é ele ser escrito na terceira pessoa do singular. Eu não posso assinalar a alternativa D, porque não, o certo não é fazem 4 meses. O certo é faz 4 meses, tá certo? Então as duas únicas alternativas possíveis seriam B e D, e a diferença entre B e D é que como o verbo é impessoal, ele tem que ser escrito na terceira pessoa do singular, e o fazem está na terceira pessoa do plural. Em Passagada tem tudo, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas. O emprego de ter no contexto acima é característico na língua popular. Assinale a alternativa em que a substituição desse verbo faz de acordo com a norma culta. Tem de tudo, tem telefone, tem alcaloide, tem prostituta. Deve haver telefone automático? Não, porque deve haver telefone. Telefone automático não significa, não indica que há de fato. E ele está afirmando, tá? Além disso, existe prostitutas bonitas? Não, o verbo tem que concordar, então deveria ser existem prostitutas bonitas. Há alcaloide à vontade, tá afirmando, há prostitutas bonitas. Esse verbo haver aqui no singular, tá certo? Na alternativa anterior a gente falou que era existem prostitutas bonitas. O existir e o haver tem o mesmo significado, tem a mesma lógica semântica. Porém, são sintaticamente diferentes. O haver, quando ele compartilha o significado com o existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, tem que ser escrito na terceira pessoa do singular. Então, a prostitutas bonitas é uma construção perfeita. A alternativa B também. Tá certo? 4. Os trechos abaixo foram extraídos de Dom Casmurro, do Machado de Assis. Assinale a alternativa em que o verbo ou a locução destacada tem sujeito. Opa. Eu preciso achar a alternativa em que tem sujeito. Então, logo, todas as outras possuem sujeito inexistente. Percebeu a lógica da pergunta? Em qual tem sujeito? Então, se ele está falando que tem sujeito, pode ser simples, pode ser composto, pode ser oculto e pode ser indeterminado.
Não houve lepra, mas há febres por todas as terras humanas. Verbo haver, 2 vezes aqui. Não existia lepra, se o haver tem sentido de existir, significa que é sujeito inexistente. Mas há febres, mas existem febres. Sujeito inexistente também, alternativa A não é. B. Sorriu vexado. Respondeu que as mulheres eram criaturas tão da moda e do dia que nunca haviam de entender uma ruína de 30 séculos. Existiam de entender, dá para substituir? Não. Então esse haver não é impessoal, significa que ele é pessoal. Olha só. O haver pode ser usado com algum outro sentido que não seja o de existir. Nesse caso não é sentido de existir, é sentido de haver de fato. Logo, ele é pessoal. Se ele é pessoal, tem algum sujeito aí. Ele está concordando com alguém. Posso responder, será? Sorriu vexado e respondeu-me que as mulheres nunca haviam de entender. Então o núcleo deste sujeito é mulheres. A alternativa B. Por que não C? Por que não D? E por que não E? C. Era noite. Verbo ser indicando clima. Amanheceu. Fenômeno natural. Ser 1 ou 2 horas. Verbo ser indicando tempo. E na letra E, tinha havido, tinha existido, tinha ocorrido. É o verbo haver indicando o tempo decorrido. Por isso, os 4 verbos das alternativas C, D e E são impessoais. Questão 6. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Ó, na 4, eu tinha que achar a única oração que tinha sujeito. Na 6, eu tenho que achar a única oração que não tem sujeito. Esperanças haverá sempre. Existirão sempre. O haver com sentido de existir significa sujeito inexistente, letra A. 2 observações aqui. Primeira observação, por que a letra B, trovejou, não é sujeito inexistente, sendo que lá em cima na tabelinha está dizendo que é fenômeno natural, verbo impessoal, logo sujeito inexistente. Porque ali a gente está considerando fenômenos naturais reais, tá? E não fenômenos naturais metafóricos. Então, trovejou, fenômeno natural metafórico, choveu, fenômeno natural metafórico. Gente, terminamos aqui a nossa aula de sujeito e agora a gente só se fala a respeito de... A gente só vai se falar agora para falar sobre predicado, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês precisem de alguma coisa, ainda que vocês estejam de férias, estaremos todos quarentenando juntos, então eu tô de boa para responder a dúvida que você tiver. Tem os 2, calhou da gente ter 2 páginas para isso. Mandem perguntas, mandem críticas, mandem qualquer coisa e a gente vai conversando, tá? Tem dúvida, manda dúvida, não entendeu o exercício, diz Matheus, eu não entendi o exercício. Eu não me importo tirar as dúvidas que vocês precisarem. Sei que eu não fiz live, mas a gente tinha a opção de não fazer a live caso desejasse gravar a aula. Acho mais interessante gravar porque fica para todo mundo e não é tão direcionado, assim. Querendo ou não, na aula gravada eu sou obrigado a falar sobre muito mais coisa. Tá aí, quaisquer dúvidas, mandem, por favor. Não percam o ânimo que vocês tinham desde o começo por conta desse intempérie, certo? Muitíssimo obrigado. O que vocês precisarem, continuo à disposição. Até mais.